Olá, queridos! Aqui quem fala é o Lucas, eu sou um dos pastores da Querigma e esse é o nosso programa especial da Escola Bíblica Querigma. E o programa hoje é especial em vista do dia 31 de outubro, que é celebrado algo muito bacana. E não é o Halloween, não é isso, é o Dia da Reforma Protestante. E se você não sabe o que é o Dia da Reforma Protestante, ou se o seu conhecimento é bem superficial sobre isso, os seus problemas acabaram. Nós estamos aqui realmente para te ajudar nesse sentido, com um conhecimento maravilhoso. E para isso eu estou aqui acompanhado de duas pessoas que são muito feras nessa área. Eu estou aqui, ao meu lado está o Edilson. Edilson, se apresenta aí rapidão para o pessoal. Olá pessoal, meu nome é Edilson, professor de Ciências Humanas, especificamente História, Filosofia e Sociologia. Ah, que legal. E você, Nicolas? Meu nome é Nicolas, eu atuo também como professor da matéria de História, né? E eu também tenho um lado mais acadêmico. Eu fiz mestrado, doutorado, estou fazendo na Universidade Federal do Paraná. Que legal! Bom, gente, nós estamos aqui então para falar sobre o Dia da Reforma Protestante. E se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver, eles vão dizer que a Reforma Protestante começou no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano pregou na porta da Catedral de Wittenberg um papel ou uma declaração com 95 teses. Para que isso, Edilson? Por que isso? Nós temos que entender, primeiramente, que o contexto da reforma, eu sempre digo que a reforma não é fruto de uma pessoa só, ou de um evento só. Na verdade, nós estamos vivendo inquietudes. O século XVI, ele é refém do processo anterior. Eu costumo brincar com meus alunos dizendo que a reforma protestante, ela é filha do Renascimento, né? Então, ou seja, é impossível você pensar o contexto da reforma sem pensar a crise do tempo anterior. Então, o Renascimento ele surge com essa ideia de novos valores, uma nova sociedade, pensar diferente de uma proposta que está vinculada imediatamente ao contexto da Idade Média. Ou seja, é preciso pensar um novo formato, inclusive para uma nova religião. É claro que Lutero está no ambiente da religiosidade, mas fruto de uma escola anterior também. Nós não podemos negar isto. Poxa, que interessante. E você falou muito sobre esse contexto da época, sobre renascimento e tudo mais. O que está acontecendo especificamente com a Igreja Católica, Nicolas, nesse sentido? Por que ele está pregando essas 95 teses nesse aspecto religioso? Tem inclusive vários quadros feitos nessa época que representam o chamado mundo virado de cabeça para baixo. O famoso navio dos loucos, mostra lá a freira bebendo, mostra o pessoal com fornicação, mostra comendo lá glutonaria, fazendo tudo que não deve. Na igreja, naquele tempo, estava precisando de reformas, a própria igreja reconhecia isso. Aí teve a reforma de Francisco, que começou a dar um olhar melhor para os pobres. Mas, apesar de alguns outros reformadores, como a reforma de Cluny, ou algumas outras ordens religiosas que vão surgir nessa época, a igreja não estava dando conta, porque o próprio Papa estava sendo mais um líder político do que um líder religioso. O Papa Alexandre, Maquiavel vai falar isso, estava mais preocupado em ficar invadindo os estados vizinhos do que ser um pastor. E esse era um grande problema. Por isso que o Papa não ouviu Lutero quando ele fez a petição a ele. Não quis atender. Vale a pena ter, inclusive, caso tenha curiosidade sobre esse processo, esse período, uma série bem legal, que é a série Os Borgias. Retrata bem esse período de crise dentro da igreja, né? Esse contexto onde você vê mais o interesse político do que necessariamente o interesse da fé. Puxa, olha aí. Esse é o ambiente que nós estamos inseridos, portanto, no contexto. E Lutero, então, ele não foi o primeiro, né? Ele foi antecedido por pessoas que começaram já esse movimento de denunciar essas corrupções que você falou, né, Nicolas?
Você pode citar para nós, Edilson, algumas dessas pessoas que precederam Lutero? Sim, com certeza. Nós temos aquele que lutou pela independência da região da Boêmia, Bavária ali, que é Jan Hus. Jan Hus. Né? República Tcheca, o herói tcheco, inclusive. A gente pode citar também Wycliffe, né, que está nesse ambiente. Ou seja, Lutero simplesmente, ele dá-se como pai, mas baseado em uma crise anterior, né? Essa igreja que precisava ter mudanças. E aqui uma coisa bem interessante, acredita-se que Lutero não queria fundar uma nova igreja, né? E sim propor uma reforma dentro daquela que estava. Então o processo não é de romper, é de melhorar, é de reformar, é de pensar uma nova sociedade, não dentro dessa forma política que a igreja está agindo de maneira impiedosa. E aqui é bem interessante, né? A partir do momento que você não tem, como bem lembrou Lucas, um pastor cuidando das ovelhas, as ovelhas fazem o quê? Começam a entrar por caminhos escuros. Então, a prática da heresia era muito comum entre a população. Por isso que um dos efeitos da reforma vai ser a contra-reforma, e um dos processos da contra-reforma é a Inquisição voltando com tudo, para punir, inclusive, claro, os hereges da época. Nossa, que interessante todo esse cenário. E uma pergunta que eu fico bem curioso sobre isso. Tá, mas por que Lutero, então, ele vai colar ou pregar 95 teses na porta da catedral? Por que esse ato? Você pode falar como professor de história, eu posso falar de filosofia, para mim. Pode ser então. Pode ser história. O que era a porta da igreja? Hoje em dia a gente tem um espaço ali para os avisos, aqui na frente, todo domingo. Naquela época, você tinha que ter um lugar para colocar: preciso de alguém para cortar grama, preciso de algum ajudante para minha fazenda. Vai ter casamento semana que vem. Que lugar que era esse? A porta da igreja. E foi lá que Lutero colocou as suas inquietações, porque ele não estava mais concordando com aquilo que estava sendo colocado. Ele queria denunciar, porque muito bem como o professor Edilson colocou, para que a igreja voltasse aos seus caminhos, para que a igreja se corrigisse, para que não fosse mais vendido o perdão. Agora o perdão tinha que ser conseguido por meio de Jesus. E ele fez um manifesto, ele colocou no lugar que todo mundo via e todo mundo ia ver, na manhã daquele fatídico dia de 31 de outubro. Que coisa. Qual que é o impacto disso, Edilson, na mentalidade? Você falou que isso está nesse cenário do Renascimento. Qual que é o impacto filosófico disso? Só um adendo aqui, e completando o que o Nicolas bem falou. Quando você pensa a reforma protestante, que são as 95 teses contra as indulgências, é interessante que nesse mesmo ambiente nós temos uma igreja que ela é contra a usura, né? Mas ao mesmo tempo que se associa a um banqueiro. Olha aí. Né? Nós temos na história aí, eu estava pesquisando a vida de Jacob Figer, né? Figer é considerado aí o homem mais bilionário do nosso cenário. Atualizou-se recentemente na revista super interessante a fortuna dele, ela passa de 400 bilhões de dólares se fosse atualizado hoje. Nossa. Ou seja, ele perderia apenas para o Tesla, né, para o Elon Musk. Né? Então, o cara bilionário. Foi ele que, por exemplo, convenceu o Papa a dar uma questão sobre a usura. Olha, vamos dar uma liberada aí na usura. Por quê? Porque ele vai financiar o projeto da construção. Então, ou seja, ele torna-se o banqueiro responsável pelas vendas das indulgências. Então, ele financia a igreja e lucra com essas vendas também. Então, você tem uma igreja que condena a usura, ao mesmo tempo que se associa a um banqueiro que quer lucro. O que seria usura? Usura seria, portanto, você ter lucro sob medida a partir da venda de alguma coisa. Então, tem que ter a ética do preço justo. A partir do momento que não tem isso, você está cometendo usura. Inclusive, por exemplo, emprestar dinheiro a juros. Isso é usura. Então, a igreja condena isso. E a partir do momento que ela faz uma associação com um banqueiro, essa ideia da usura, portanto, começa a cair por terra. Então, Lutero tem essas duas ideias. Questionar a associação da igreja com um banqueiro, que é altamente lucrativo, e, em segundo lugar, também questionar os motivos que levaram essa igreja a vender o perdão dos pecados.
a indulgência. E aqui é curioso, quem é que pode comprar? Quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro? Ricos. Portanto, ao menos favorecido, aos pobres, sobrava o quê? O inferno. Meu Deus. Por isso que o olhar do século anterior, nós temos aí aquele brilhante texto do Inferno de Dante, né? Que já é uma crítica a tudo isso também. Claro que num cenário anterior, né? Certo. Então, a mentalidade, portanto, Lucas, perceba, é uma fé que não condiz com a realidade, ao mesmo tempo que os humanistas retomam o pensamento greco-romano. Então, o renascimento é isto. Já que nós não há uma fé que condiz, então a gente vai retornar o pensamento filosófico, da reflexão por si. O homem buscando por si, pelas suas reflexões, respostas para os dramas da vida. Então, o renascimento nada mais é do que uma retomada de valores e princípios dos gregos e dos romanos, que a igreja rechaçou isso como heresia. Heresia por quê? Porque a resposta não estaria no homem, mas sempre em Deus. Então, você tem uma passagem, inclusive, de uma mudança, que o Renascimento fala da ideia do homem no centro, né? O antropocentrismo, a igreja vai dizer, não, o que está no centro é Deus. Então, questiona-se esse humanismo antropocêntrico e coloca-se Deus no seu devido lugar como centro de todas as coisas. Então, essa briga é muito coerente, é muito constante, né? A igreja e o teocentrismo, os humanistas e o antropocentrismo. Afinal, quem é que está no centro? É Deus ou é o homem? É essa mentalidade que está aí no contexto também. Interessante, então, Edilson, você comentar sobre isso. Então, pelo fato dessa perspectiva do renascimento, que é essa busca de resposta a partir do homem, isso, de certa forma, então, é causado pela falha da igreja Exatamente. em dar uma resposta apropriada por causa das suas tendências, da sua corrupção. Mas você falou sobre algo interessante, sobre o renascimento, sobre essa perspectiva da pessoa ela fazer uma leitura a partir dessa capacidade de reflexão. Então, algo que nós temos aqui como padrão seria a consciência individual muito valorizada, né? Exatamente. Só que isso vai contrário à autoridade da igreja. E aí, Edilson, como é que a igreja Esse é lidou o com drama. isso? A partir do momento que você pensa no indivíduo como centro, você começa a entrar em choque com aquele que determina o conhecimento. Certo. Perceba, o que é a Idade Média? A Idade Média é todo conhecimento está a partir da ideia de Deus. Então você tem um Deus que controla todas as coisas e o homem é simplesmente refém desta autoridade divina. Só que nesse contexto da Idade Média, eu brinco muito com meus alunos. Na Idade Média o processo é ou você crê ou você crê. Não tem outra alternativa. Então você torna-se refém, portanto, de um pensamento que de cima para baixo te é negado o direito, o acesso às Escrituras, isso é importante a lembrança. Olha aí. A palavra de Deus ela passa a ser interpretada ao bel prazer da própria liderança. E aqui também é curioso, vamos pensar uma sociedade que mal sabia ler. Então, a questão da leitura, ela era dada mais para pessoas que tinham condições de vida, os ricos, na verdade, né? Então, ao pobre restava aceitar aquilo que ele ouvia pela fé. E quando você não tem acesso à leitura, você começa a aceitar aquilo que vem. Tanto é que uma das grandes marcas do Renascimento é a imprensa. Gutenberg. E o que é que ele propõe? Bíblia. Então, você vai pensar a Bíblia para transformá-la em fácil acesso a quem soubesse ler, a quem soubesse. Interessante. Edilson, isso que você comentou, né, sobre as pessoas não terem esse acesso à Bíblia. Então, a partir da reforma, isso, claro que está em total, diria, sintonia com esse espírito do renascimento, que é essa consciência individual, que as pessoas fazerem esse exame, nós vimos que a reforma ela incentivou muito essa questão da pessoa ter acesso à palavra, nós vemos movimentos de tradução da palavra e tudo mais. Como é que isso, Edilson, impacta nesse caráter filosófico? Como é que isso impacta no pensamento a partir de então? Ok, vamos lá. Quando o professor Nicolas até pode responder, caso sobre a livre interpretação da Bíblia. Certo. Né?
esta visão da livre interpretação da Bíblia, ela parte do princípio de que eu, através das minhas leituras, e aqui uma coisa curiosa, antes de prosseguir, de onde é Lutero? Qual é a ordem que ele está inserido? Agostiniano. E o que você percebe em Santo Agostinho é exatamente, você precisa, para compreender, você precisa crer. Se não credes, não compreendereis. Esta é a filosofia de Santo Agostinho. Então, ou seja, mas eu vou crer no quê? Naquilo que está escrito. Portanto, a Bíblia, ao ser lida, ao ser interpretada, ela me faculta a ideia da fé. Ora, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Portanto, ao ter acesso a essa leitura, e eu interpretando-a com liberdade, eu vou entender, Lucas, eu vou dar um pulo que me permita a história, me permita muito cuidado para não cometer erro anacrônico, né? Esse salto que é a grande questão do posterior, que é o iluminismo. Ou seja, a liberdade. A essência do iluminismo é essa liberdade que o homem tem. Então você perceba, nós estamos numa constante de crescimento. Eu tenho o renascimento, que gera a reforma, e a reforma que por si só gera o iluminismo. Então isso está uma questão meio que ligada, né? Claro, por favor, com muitas ressalvas sobre tempos históricos. Né? Então você está comentando, então, Edilson, que a reforma ela tem total impacto no caráter político, na formação de estados. Como que isso aconteceu, Nicolas? Qual é o impacto da reforma? Será que a gente pode medir isso? O impacto da reforma na formação dos países. Sim. Principalmente em relação ao ambiente que Lutero estava inserido. Onde é que Lutero veio? Alemanha, Wittenberg. A Alemanha estava dividido em vários países pequenos, que a gente chama hoje de principados. Alguns desses principados, eles aderiram e acreditaram naquilo que Lutero colocava, se tornaram protestantes. E outros, como todos esses estados eram regidos pela Áustria. A Áustria mandava em todo mundo lá. E a Áustria não queria deixar, não, vocês têm que ser católicos. E isso, essa mão forte do imperador da Áustria contra os outros países da Alemanha, fez com que houvesse uma guerra muito forte. E muito tempo depois, quando essa guerra acabar, o que vai ficar definido? O Estado laico. A separação entre religião e política, na forma, não cometendo anacronismos como foi colocado, mas é o início do Estado laico. Né? Agora, cada país pode ter a religião que bem quiser, e o imperador da Áustria que fique lá no caminho dele. Né? Isso vai preparar até o pensamento que vai lá para os Estados Unidos depois, Estado laico, na França também, Revolução Francesa, tudo começa aí com as revoltas desses principados alemães, esses paizinhos alemães. É a guerra da religião pela imposição de Carlos V, né, da família dos Habsburgo. Você tem aí esta guerra da religião, ela precisa ter um fim. Tem um livro, eu não vou dizer que é o mais famoso, mas é um dos mais famosos, de Descartes, que ele tem Meditação Metafísicas, que é clássico, e também o Discurso do Método. E, curiosamente, no Discurso do Método, o livro de Descartes ele vai ser proibido, né, pelo Índex da Contra-Reforma. Só que ele, no seu livro, ele fala sobre a ideia da existência de Deus. Uma das questões do livro de Descartes é: mantenha-se na religião que você fora instruído. Para que isso? Por que Descartes vai dizer: olha, se você é católico, permaneça católico. Se você é protestante, permaneça protestante. Por quê? Para evitar exatamente o ambiente das perseguições religiosas. Então você tem uma imposição real, o imperador Carlos V, e a famosa frase, né, que vai ser cujus regius religios, religião do rei, religião do Estado. Então você tem uma França católica, você tem uma Espanha católica, você tem Portugal católico, mas você tem na região da Alemanha, né, o quê? Países diferentes. Nós temos que ter aqui, então, não, eu quero ser protestante, luterano, eu quero ser puritano, Inglaterra, mais tarde, a gente vai perceber isso. Então, é esta curiosidade, portanto, que vai começar a formar esses estados. E aqui, a gente, no mesmo ambiente, tem um livro que o Nicolas bem citou,
Maquiavel e o príncipe, né? Maquiavel é aquele que vai defender esse poder central para resolver uma crise que está abaixo ali da região germânica, que é a Itália, que assim como a Alemanha, também era um complexo de pequenos reinos. E Maquiavel dizia, somente um rei ou um príncipe muito forte consegue unificar tudo isso aí. Então, o contexto da reforma está ligado exatamente nisso, na formação dos estados modernos. E esses estados modernos, né? Vocês falaram aí sobre essa questão de laico. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. O que seria isso, Nicolau? Estado laico? Estado laico. Existem vários modelos de laicismo. Né? Aí a gente já vai para uma questão do tempo presente. Laicismo seria a separação, a grosso modo, entre religião e política. O Estado não pode ter uma religião e permite com que o país, a nação, tenha a religião que ele quiser. Entretanto, existem 3 modelos que a gente pode citar aqui de Estado laico. O francês é o mais conhecido, que hoje em dia é adotado por países como a China. A religião é uma coisa que você faz entre 4 paredes e ninguém tem que ficar sabendo. É uma coisa de espaço privado. E o governo não pode ter religião nenhuma lá dentro. Modelo americano. Simplesmente religião e política não tem nada a ver. Os cidadãos podem expressar sua religião em lugares públicos, é problema de cada um, é liberdade total. E o modelo brasileiro, que é uma colaboração entre as instituições públicas e instituições religiosas. Vamos fazer um serviço social, vamos fazer um sopão ali para o pessoal da comunidade. Esse é o modelo brasileiro. E a China adota o modelo francês, que eu falei ali no início. Né? E é sempre importante a lembrança, né? No Brasil, o Estado é laico, mas o povo não. O povo não. O povo é credo. Eu já disse. Que interessante isso. Então, vocês estão falando para mim que a reforma, então, ela impactou nessa formação desses estados laicos. E esses estados, eles tinham uma liberdade religiosa, é isso? Posso dizer isso? Claro. Isso? Então, essa questão de liberdade religiosa é o impacto direto da reforma protestante? Agora, é importante lembrar, há uma liberdade, mas não significa que não haja conflitos. Né? Se a gente pular um pouquinho aí no mesmo contexto da reforma, vamos pegar o modelo inglês, a reforma anglicana. Ela é muito mais política do que fé. Que interessante. Por quê? Porque um rei, Henrique VIII, quer ter descendente masculino. E a sua esposa não engravida. Na verdade, a sua esposa Catarina dá a ele uma filha, Maria. E a Maria não poderia ser sucessora, porque a Inglaterra, ela adere à ideia da lei sálica. O sucessor só pode ser homem. Então ele faz o quê? A culpa é da mulher, não é minha. Então ele divorcia-se da sua esposa. Você não pode divorciar, diz a Igreja Católica. Casamento é instituição divina. Mas eu sou rei, mas nós somos a igreja. E ele bate de frente, rompe com a igreja, se divorcia, é excomungado e casa com Ana Bolena. Só que Ana Bolena dá a ele o quê? Uma outra filha, Elizabeth. Então, isso é muito curioso. Na verdade, o rei Henrique só vai conseguir um filho no 3º casamento com Joana Seymour. Aí tem Edward. Só que Edward nasce precoce, vamos pensar assim, ou seja, não vai vingar muito tempo. Vai morrer. E agora o que faz? Aí nós temos um rei com muitas mulheres tentando resolver o problema. E a solução seria muito simples, acabar com a lei sálica. Pois é. E é o que ele faz. É o que ele vai fazer. Quando ele morre, o seu filho assume, mas logo depois nós temos então a morte do menino, Maria vai assumir. Só que Maria, perceba, o pai criou a igreja anglicana. Maria era católica. Né? E nós temos a irmã que é protestante. Então é uma região confusa. Nós temos igreja anglicana, uma católica e uma protestante, ou seja, ainda que Elizabeth há muita incoerência, será que ela é anglicana? Outros falam, não, ela é anglicana, mas com influência puritana. Então, nesse ambiente das ideias, nós temos uma confusão. Por isso que a colonização dos Estados Unidos dá-se no início do século XVI, não por causa da mentalidade, mas por causa da perseguição religiosa que acontecia dentro da Inglaterra.
Que interessante isso. Então, de certa forma, muitas pessoas aproveitaram essa reforma para benefícios políticos também, né? Claro. Com certeza. Interessante. E uma pergunta que eu tenho nesse sentido. Nós estamos aqui numa igreja batista, certo? Nós somos frutos da reforma. O porquê que nós não somos católicos apostólicos romanos? Boa. Do ponto de vista da história, da filosofia, Nicolas, o que tu acha aí? Do ponto de Porque vista da nós não história. somos católicos apostólicos romanos. Veja, católicos todos somos. Isso pode estranhar alguns. Católico significa universal, aquilo que é de todos. A noiva de Cristo, a igreja que está em todos os lugares. Apostólicos, nosso fundamento está nos apóstolos e nos profetas. Romanos nós não somos. Porque a igreja católica se formou em torno do bispo de Roma. Ele que começou a dizer, eu sou o cara, eu mando em todos os outros bispos. O bispo é como se fosse o pastor responsável pela cidade. Tá? E ele começou a colocar as ideias dele acima das outras. E hoje em dia os católicos olham para essa igreja primitiva e dizem, é a igreja católica, fundamentados numa doutrina que cresceu em Roma. Mas, do ponto de vista protestante, nós vamos dizer que não. Já existiam fundamentos, já existia uma ideia dentro da igreja primitiva que não necessariamente é a ideia do bispo de Roma. Né? Então eu diria por isso. Mas agora eu quero ouvir o ponto de vista da filosofia e da teologia. Eu posso lembrar também aqui, Nicolas e Lucas, uma questão muito importante. O Brasil não é católico apostólico romano por causa da colonização. Nós somos fruto de uma colonização portuguesa. Estamos aqui falando no comecinho de 1500. E essa colonização torna-se efetiva a partir de 1530, quando saímos do campo da exploração para o campo do povoamento. Mas é um povoamento também para a exploração. E é nesse ambiente, o que está acontecendo na Europa? A reforma. Os movimentos da reforma. E dentro desse movimento nós teremos a Contra-Reforma Católica. E dentro deste contexto da Contra-Reforma, uma decisão. A criação da Companhia de Jesus. Missões jesuítas. Os jesuítas. Exatamente. Então, é esta missão, a Companhia de Inácio de Loyola, que começa a ir para o novo mundo. Por quê? Porque nós estamos perdendo terreno na Europa. Ao perder clientela, desculpa a expressão clientela, ao perder fiéis, então, melhor, na Europa, vamos buscar novos fiéis no novo mundo, na América. Então, portanto, América Espanhola, Espanha também é católica, América Portuguesa, Brasil, as missões jesuíticas vêm com tudo. Olha aí. E aí está esta evangelização ou esta catequese, né? Qual é o objetivo? Catequizar os nativos. E por que não os escravos, os pretos? Olha aí. Por que não? Porque preto não tem alma. Olha que absurdo. Meu Deus. Então a catequese é prerrogativa para indígena. Então você trata, lamentavelmente, o escravo como um bicho. Um bicho. Essa é a forma da colonização. Interessante porque então a reforma, ela queria, realmente o intuito dela era reformar uma igreja que estava se corrompendo. Essa igreja, ela resiste, ela permanece no erro, e daí nós temos o surgimento dessa nova igreja. Só que essa nova igreja, ela é batista, ela é presbiteriana, ela é luterana. Por que ela tem tantos nomes? Edilson, talvez. Vou pedir depois que o Nicolas dê a opinião dele também, mas na sua opinião, Edilson. A grande questão é a liberdade. Liberdade. A liberdade, ela é uma coisa que a gente jamais vai conseguir explicar na sua essência. Eu não concordo com você, eu respeito a sua opinião, mas eu rompo numa boa com você e crio uma outra. Então, traduzindo esta ideia das muitas, surge das divisões. Então, você tem Calvino, que de alguma forma inspira-se em Lutero. Mas a forma de Calvino pensar, ele vai mais para o lado de uma burguesia crescente no século XVI, em especial na região da Suíça. Eu preciso lembrar, Calvino sai da França,
fugindo das guerras da religião, da perseguição religiosa, e chega na Suíça, na região da Suíça, Basileia. E na Basileia, a sua mensagem começa a ser aceita. Por quem? Por uma burguesia crescente. Por quê? Porque o discurso agrada. Uma igreja católica que afirmava que o lucro não pode ser feito, e ele vai dizer não. O lucro é aquilo que realmente Deus demonstra através do trabalho do cristão. Então, o protestante calvinista, diferentemente do católico e do luterano, o que ele faz? Ele trabalha. Ele não gasta naquilo que não satisfaz. Portanto, ele acumula. E quando ele acumula, ele sabe investir. É tudo que uma burguesia crescente quer. Lucro. Que interessante. Então, essa pluralidade religiosa, ela permite que essas várias interpretações gerem várias doutrinas que geram várias denominações. Com certeza. Que interessante isso. É a liberdade do homem, né? Liberdade. A mentalidade do ser humano, né? Quanto mais ele pensa, ele contesta, ele questiona, mais ele até fica distante. Porque ele se torna ensimesmado. Em si mesmo. Sabe, Lucas, a liberdade ela é fantástica, desde que você saiba usá-la. Agora, a partir do momento que eu me torno dono da minha verdade, eu me nego a ouvir você. Ou seja, eu não consigo conviver com o diferente. Eu rompo. E quando eu rompo, eu crio a minha. E isso é um problema. O pluralismo é bom? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Mas por que a gente não consegue sentar e dialogar e formar uma só ideia, um só propósito? Afinal, a Bíblia é uma só. Somente as Escrituras. E não existem várias, é uma só. A palavra de Deus é uma só. Que interessante. E a sua perspectiva, Nicolas, sobre isso? Eu vou inflar mais ainda o ponto. Eu vou colocar vou colocar mais fogo na lenha. Que coisa. Esse é um dos grandes argumentos da Igreja Católica, né? Porque existem não sei quantas mil igrejas protestantes, mas a católica é uma só, católica apostólica romana. E eu até ouvi uma frase uma vez, numa rede social, que quando você olha para a Igreja Católica, você vê uma porta. Quando você entra pela porta do protestantismo, tem milhares de portas. Mas aí nós temos uma diferença. A Igreja Católica oferece a salvação. Diz que fora de mim não há salvação. As igrejas protestantes, você vai ver várias portas protestantes, mas todas elas apontam para uma única porta, Jesus. Porque ela vai dizer, não é que nós batistas temos a salvação, não é que nós presbiterianos temos a salvação. Todos nós, e você vai concordar, Lucas, que o pastor da igreja presbiteriana ou o pastor da igreja luterana, todos eles estão anunciando o mesmo Jesus e a mesma salvação. Verdade. E por isso, Jesus não veio para colocar placa de igreja. Todas essas igrejas, elas respondem a um mesmo caminho, a salvação pela fé, e se reconhecem também como mutuamente ortodoxas. Nós reconhecemos a igreja, podemos reconhecer a igreja metodista, a igreja menonita, como igrejas igualmente ortodoxas, iguais a nós, ou seja, ortodoxas corretas na doutrina. Que interessante. A reforma, então, ela é resumida em 5 solas, 5 somentes, né? Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, somente Cristo, sola Christus, sola Deo glória, somente a Deus a glória, e somente a Escritura. Essas são as 5 bases da reforma protestante, são bases que nós, como batistas, nós cremos também. Mas eu quero fazer essa última pergunta, e com essa pergunta a gente vai finalizar esse nosso bate-papo hoje. Eu vou fazer essa pergunta tanto para o Edilson quanto para o Nicolas. Vou começar com o Nicolas. Nicolas, se os reformadores, Martinho Lutero, John Calvino, Zwinglio e tantos outros vivessem hoje, o que eles reformariam na igreja? Muita coisa. Lutero argumentava contra as indulgências, mas hoje nós temos igrejas que vendem o óleo ungido, a vassoura ungida, o copo de água ungido. Calvino também, ele protestava contra a união entre os interesses do poder civil com os interesses do poder religioso. Mas hoje em dia nós temos pessoas que querem colocar o altar junto com o trono.
e esses dois entes têm que ser separados. Então, existe muito o que reformar. As reformas são infinitas e devem continuar para sempre. A gente sempre tem que estar reformando para estar renovando a fé. Edilson, você é pastor. Além de professor de História e Filosofia, você é pastor. O que você pensa que reformaria, Edilson? Olha, semana passada, um aluno me perguntou: prof, você defende uma nova reforma? Eu falei assim, do ponto de vista bíblico, eu vou olhar para o texto do apóstolo São Paulo, quando ele vai falar aos Gálatas: admira-me que vocês estão passando para outro evangelho. Ou seja, nós estamos deixando a graça para uma religião do esforço, religião em que você precisa agradar a Deus através dos méritos. Interessante. Então, eu acredito, Lucas e Nicolas, que essa reforma é necessária para a gente voltar às Escrituras. A igreja hoje, ela olha para a política, ela olha hoje para várias vertentes, para o mercado. Cara, é deprimente você ver, inclusive, placas que viraram ou locais, enfim, onde o pastor tornou-se um coach. Então, é mais mensagens para massagear o ego do que a centralidade de Cristo. Quando você deixa Cristo de lado, você deixou de ser exatamente a essência do Evangelho. Portanto, eu costumo brincar com algumas palavras. Deus formou o homem. Veio o pecado, deformou este homem. Veio a religião, reformou. Perceba, a reforma, ela é necessária, ela deve ser comemorada, com certeza. Só que Jesus não veio reformar. A proposta do Evangelho é a quarta: transformar. Então, a vida cristã, Lucas, é isto. Então, pregar a Cristo é pregar mudança de vida. É a morte do velho homem e o renascimento para uma nova vida, que não é mais minha. É que Paulo vai dizer em Gálatas: vocês estão passando para outro evangelho e se esquecem que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos e Gálatas vai dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, a mensagem da graça hoje, eu acredito que os reformadores diriam: voltem para a graça, olhem para Cristo. Hebreus vai dizer isso, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Tendo isso, meu amigo, a gente transforma, mas Deus nos transforma. E aqui, Lucas, por que Jesus, primeiro milagre dele, não foi transformar, mudar, multiplicar pães e peixes, curar um cego? Por quê? Por que foi transformar água em vinho? É para mostrar que o verdadeiro ministério da graça é mudar a essência do homem. A água para o vinho. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer muito a participação sua, Nicolas, e também Edilson. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Que episódio fantástico. Nós fizemos aqui uma introdução. Esse assunto ele é muito extenso. Você pode pesquisá-lo. Nós vamos deixar na inscrição desse vídeo um material aqui indicado pelo professor Edilson, quanto pelo professor Nicolas também. E muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, no grupo de família, no grupo do futebol, qualquer grupo que você tiver, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que nós, como igreja, venhamos a ponderar sobre isso, para que nós não venhamos a perder a nossa essência, como bem disse o professor Edilson. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Sensacional, hein? Sensacional. Tudo aqui do lado, cara. Muito obrigado, gente. O doutor é fácil. Sensacional, meu irmão. Sensacional. Eu já conheci ter feito isso há tanto tempo. Agradecemos.